Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí às nossas aulas de instalações elétricas, a gente vai abordar um pouquinho a ligação de sensor de presença. Tanto a ligação com um único sensor de presença, quanto a associação com dois ou até mesmo mais sensores de presença, como a gente citou brevemente em lives anteriores, tá bom? Então, agora aprofundando, detalhando um pouco mais. O primeiro diagrama é o diagrama de ligação de um sensor simples. Então, esse desenho muito provavelmente você até encontra na embalagem do próprio componente, né? Então, ou até mesmo nas costas dele. Então você vai ter normalmente o condutor vermelho, onde você vai ligar o disjuntor, tá? E detalhe, aqui nós estamos trabalhando com um sensor de presença em 127 volts, sendo 127 volts entre fase e neutro, tá bom? Então você vai ter aqui o disjuntor seccionando a fase que vai aqui para o sensor através do condutor vermelho. E aí nós temos aqui o barramento de neutro. O barramento de neutro, ele está permitindo que o neutro chegue aqui no sensor de presença para alimentar o seu circuito eletrônico interno, para conseguir aí detectar a movimentação, né, de objetos e de pessoas. E existe uma derivação. Essa derivação ela está sendo direcionada, tá, à lâmpada. Tá? E aqui está um pouco desatualizado porque está o desenho de uma lâmpada incandescente, mas até então troca por uma lâmpada de LED. Tá? A lógica é a mesma. Então o nêutron ele vai direto para cá. Lembrando, como também nós já vimos em lives anteriores, o nêutron ele deve ir na parte da rosca, tá? Então, apesar aqui do padrão de cor do sensor não ser lá de acordo com o que a gente tem na NBR 5410, essa prática de levar o nêutron até o local correto na lâmpada, isso permanece. Então, ela vai aqui na parte da rosca. E o condutor preto aqui, que é o retorno, né? Não obedece aí a lógica, né? A norma. Ele está saindo aqui do sensor de presença e vindo para cá. Caso você queira adicionar mais lâmpadas, tá? Então você pode colocar as lâmpadas em paralelo. Então eu acrescento mais uma lâmpada aqui do lado, faço uma derivação do neutro e uma derivação do retorno. Bom, então essa é a primeira forma para você ligar aí duas, três ou quatro lâmpadas através de um único sensor de presença. Tá? Qualquer dúvida, comenta aí que eu vou respondendo, tá bom? Eu até posso colocar em 220. Então, esse aqui ele é para 127. Se fosse 220, você teria que ter um disjuntor bipolar, tá bom? Para seccionar as duas fases. E aí também a ligação seria provavelmente com 4 fios, tá bom? Uma vez que a gente tem aqui a estrutura dele do sensor com um único sensor e uma ou mais lâmpadas, aí entra aquela segunda pergunta que foi feita, né? Foi questionamento da live passada, sobre a ligação de mais sensores para atuar no mesmo ponto de iluminação. Aí nós temos esse segundo diagrama aqui. Nós temos o mesmo desenho, o mesmo modelo de sensor de presença, que é interessante nós mantermos de preferência com o mesmo fabricante de sensor, tá? E o que eu vou falar agora é muito importante. Se tiver com caderno, já anota porque isso é importante. Você vai usar a mesma fase para os dois sensores de presença. Repito, você vai usar a mesma fase para os dois ou mais sensores de presença. Você não pode ter fases diferentes neste circuito. Por quê? Então vamos entender a ligação e depois abordar essa possibilidade, na verdade, essa não possibilidade de usar duas fases. Então, se a gente parar para observar, nós temos a mesma ligação do anterior repetida. A fase ela sai do disjuntor, entra no sensor de presença, tem aqui o neutro, que ocorre a derivação, tá? Que vai lá para a lâmpada, né? E aqui o retorno, que vai também para a lâmpada. E aqui o neutro, mais uma vez, vai aqui na parte da rosca. Só que perceba que a fase ela alimenta tanto o sensor que está aqui em cima, né? Esse sensor 1, vamos chamar assim, e o sensor de presença 2. O neutro também alimenta os dois, tá? E consequentemente o retorno também ele vai alimentar a lâmpada, tá? Vai lá direto para a lâmpada. Quando vamos abordar da seguinte maneira: você passa na frente do sensor e os dois sensores acabam atuando. Tá? Então você concorda que tanto o primeiro quanto o segundo eles vão mandar a fase para a lâmpada, para ligar a lâmpada. Tá? Então esse retorno aqui do sensor 1, retorno do sensor 2, ambos vão mandar aí o potencial da fase para a lâmpada. Só que nesse trecho, nesse nó, essa fase ela vai se encontrar. Só que como é a mesma fase, não tem diferença de potencial dela com ela mesma. Logo, não ocorre um curto-circuito. Porém, se você ligar uma fase para o sensor de cima e fase R, por exemplo, e a fase S no sensor de baixo, se ocorrer dos dois sensores atuarem ao mesmo tempo, o que vai acontecer?
Quando os dois atuarem, nesse ponto aqui vai ter esse encontro entre a fase L e a fase S. Logo, nós vamos ter aí uma diferença de potencial, um encontro, e vai ter um curto-circuito. Tá? Então é muito importante isso, utilizar a mesma fase. E aí você pode colocar o sensor no início de um corredor e o outro no final. Tá? Não que um acenda e o outro apague. É que independente da direção que você venha nesse corredor, o sensor vai detectar a sua presença e vai ligar a lâmpada. Bom, depois lembrando que tem aqui no final, vou deixar a parte prática disso, tá? Para vocês poderem ver como que é funcionando na prática, a ligação na prática na bancada, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida, então deixe aqui nos comentários ou da plataforma ou aqui no YouTube, tá bom? Que é sempre possível a gente vai respondendo. Então, bons estudos, bom descanso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.